todos, nós vamos agora para a nossa aula sobre o reino Monera. O reino Monera é fantástico, é incrível, as bactérias são demais. Você veja que mais de 90% das células do seu corpo são bactérias, não são células humanas. Você tem muito mais célula de bactéria no seu corpo agora do que célula humana. E o que é incrível é que elas são tão fantásticas e tão simples. As células mais simples que existem são células de bactérias. Você veja que as bactérias, o reino Monera, é onde estão os seres procariontes, aquelas células pequenininhas, sem núcleo, sem organelas internas. Então vamos fixar isso. O reino Monera abriga os seres unicelulares, procariontes. Vamos falar um pouco inicialmente da estrutura das bactérias. Vamos dar uma olhada no desenho. Você observe como as bactérias, como eu já disse, são simplesinhas. Elas não têm um núcleo, elas têm um nucleóide, porque o material genético dela fica solto no citoplasma. Como é uma célula, você sabe que ela tem membrana plasmática, porque todas as células que existem possuem membrana plasmática. Agora, além da membrana plasmática, as bactérias apresentam também uma parede celular. Quando fala parede celular, geralmente o aluno pensa em celulose. Mas parede celular de celulose é coisa de vegetal. Em bactéria, a parede celular é feita de uma substância chamada de peptídeo glicano, que é uma soma de carboidratos com aminoácidos. Bem, algumas bactérias, além da membrana plasmática e da parede celular, também apresentam uma cápsula. A cápsula pode ser importante para proteger a bactéria e torná-la mais resistente dos ataques do nosso sistema imunológico. Bom, pessoal, ainda sobre a estrutura de bactérias, vamos pensar um pouquinho sobre o que é que tem dentro de uma bactéria. Veja, a bactéria tem apenas um cromossomo, e esse cromossomo é feito de uma molécula de DNA circular. Então, toda vez que se pensar em genética bacteriana, você tem que pensar no DNA que fecha um círculo. Não é como o nosso DNA, que tem pontas, o da bactéria fecha um círculo. Fique atento também que algumas pessoas não gostam de dizer que bactéria tem cromossomo, porque realmente a estrutura do cromossomo bacteriano é muito diferente da estrutura do cromossomo de uma célula eucarionte. O de eucarionte tem uma série de proteínas chamadas histonas. O de bactéria não tem nada disso. É mais a molécula de DNA mesmo que fechando um círculo. Mas excelentes livros tratam como cromossomo bacteriano e vestibular ainda traz como cromossomo bacteriano. Então vamos usar o termo cromossomo para essa molécula de DNA das bactérias. Bom, o cromossomo, obviamente, carrega genes essenciais para a sobrevivência e para a reprodução das bactérias. Mas, além do DNA do cromossomo, as bactérias podem apresentar também um outro DNA que nós chamamos de plasmídio. É um DNA também circular, só que menor. A bactéria pode viver sem plasmídio. Tem bactéria que não tem nenhum plasmídio, tem bactéria que tem um plasmídio, tem bactéria que tem vários plasmídios. Os plasmídios podem ter uma importância médica grande, porque ele pode conter genes que dão à bactéria resistência a antibióticos. Então veja bem, eu disse para vocês que a bactéria tem apenas um cromossomo. Se ela tem apenas um cromossomo, significa que toda bactéria é haploide. Agora, além desse cromossomo, pode ter outro DNA menor que nós chamamos de plasmídio. Bom, para finalizar essa parte de estrutura bacteriana, você deve lembrar do seguinte: a bactéria também tem dentro dela ribossomos, evidentemente, porque os ribossomos é que fazem a síntese proteica. Mas aquelas organelas como retículo, Golgi, mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, núcleo, não tem nada disso. Não tem nada disso, então são células bem simplesinhas. Pessoal, nós temos que entender o seguinte: do ponto de vista estrutural, o reino Monera é muito simples. E você olha várias bactérias no microscópio, todas elas se parecem entre si. Elas não têm uma grande diversidade estrutural, diversidade de formatos. A riqueza das bactérias está no metabolismo. As bactérias apresentam uma diversidade metabólica incrível. A variedade metabólica das bactérias é enorme. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Tem bactérias que são como nós, só vivem na presença de oxigênio. Tem bactéria que pode viver na presença ou na ausência de oxigênio. São as chamadas anaeróbias facultativas. E tem bactéria que morre na presença de oxigênio, as chamadas anaeróbias restritas.
Tem bactéria que é heterótrofa e pode obter o seu alimento, a sua matéria orgânica, por meio de parasitismo, ou mutualismo, ou decomposição. As bactérias são as grandes decompositoras da natureza. Mas tem bactéria que é autótrofa. Só que tem bactéria que é autótrofa porque faz a quimiossíntese. Tem bactéria que é autótrofa porque faz a fotossíntese. Mas a fotossíntese bacteriana não libera oxigênio. É o que nós chamamos de fotossíntese anaeróbica. Agora, dentro do reino Monera, tem as cianobactérias, que fazem uma fotossíntese que libera oxigênio, a chamada fotossíntese aeróbica. Então veja que a diversidade metabólica das bactérias é incrível. Por isso elas têm uma importância ecológica enorme, enorme. As bactérias prestam serviços à natureza que não tem como substituí-las. Aquele rapaz, aquele grande cientista chamado Pasteur, foi grande, é claro, a importância de Pasteur é inegável, mas ele disse uma das frases mais infelizes da biologia, quando ele disse assim: micróbio bom é micróbio morto. Essa é uma frase absurda. Se nós matássemos todas as bactérias do planeta, a vida na Terra acabaria. Tem um serviço, por exemplo, que as bactérias nos prestam, que é fundamental, que é a chamada fixação biológica do nitrogênio. Algumas bactérias são os únicos seres vivos do planeta que conseguem captar o nitrogênio da atmosfera e jogam esse nitrogênio na cadeia alimentar. Quer dizer, todos nós dependemos dessas bactérias fixadoras de nitrogênio. Bem, pessoal, nós já acabamos de ver então que a diversidade metabólica das bactérias são incríveis. Ainda tem muito mais para nós vermos sobre o reino Monera. Então essa foi apenas a nossa primeira aula, até a aula 2 do reino Monera. Até mais!